Bom dia, alunos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria do capítulo 6, Revoluções Russas, tá certo? Para saber o que aconteceu depois das revoltas do ano de 1905. Vamos lá então estudar. Então, pessoal, após as revoluções de 1905 e dos acontecimentos do Domingo Sangrento, a população e a oposição política ao governo do Nicolau II vai exigir a convocação de uma Duma, que é uma espécie de um parlamento, um órgão representativo, onde os líderes políticos da oposição pudessem se organizar para fazer uma oposição ao governo do czar e também elaborar uma constituição, ou seja, a Rússia passaria de uma monarquia absolutista, onde o czar Nicolau II era a própria lei e governava de maneira autoritária, para uma monarquia constitucional, onde o czar Nicolau II teria que se submeter a uma constituição, a uma lei, tá certo? De certa maneira, o czar não vai respeitar a Duma e quando chegar o ano de 1914, pessoal, vai se tornar muito pior ainda a situação para a Rússia, porque a Rússia vai ser obrigada a entrar na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente. Então, um país, que já vivia uma situação atrasada economicamente, sem condições de se manter numa guerra, a fome e a miséria da população mais pobre vão aumentar, porque a Rússia não tinha condições de se manter numa guerra dessas proporções. Ainda ela era muito atrasada economicamente, tá certo? Então, a entrada da Rússia na guerra vai ser um dos motivos para, digamos assim, agitar ainda mais a oposição política e a população contra o governo do Nicolau II. Tanto é que em 1917 vai eclodir a primeira fase das revoluções russas, tá certo? Que é a chamada Revolução Menchevique, onde o Nicolau II vai renunciar ao trono e os mencheviques, que é aquela pequena parcela do partido pós-DR ligada aos liberais, aos capitalistas, pequenos empresários, a pequena burguesia, vai tomar o poder e vai implantar ali algumas reformas a partir do governo do Alexander Kerensky, tá certo? Então, ele vai melhorar algumas coisas na Rússia, dar mais liberdade, um governo mais liberal, voltado para atender esses pequenos capitalistas ali da Rússia, mas não vai solucionar todos os problemas da Rússia, inclusive o maior dos problemas, que era a situação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que a Rússia estava sendo derrotada em diversas batalhas. Como os mencheviques não conseguem melhorar a situação do povo russo e nem tirar a Rússia da Grande Guerra, que era uma das reivindicações e das prioridades dos bolcheviques, Vladimir Lenin, líder bolchevique, volta para o país, porque ele estava exilado, com o seguinte lema: paz, terra e pão. Então o Lenin, a principal liderança do partido bolchevique, vai cunhar esse lema, e aí isso significa três coisas. Paz. Primeira coisa, retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia não tinha condições de continuar. Pão. Retirar o povo da miséria e proporcionar o básico, a alimentação básica para a população mais pobre da Rússia. E terra, a realização de uma reforma agrária. E aí eu deixo com vocês pesquisar aí o que é uma reforma agrária. Eu já comentei em sala de aula, mas eu quero que vocês pesquisem. Então, com isso, já em outubro de 1917 tem a segunda fase da Revolução Russa, onde os bolcheviques tomam o poder dos mencheviques, deixando o Vladimir Lenin como a principal liderança política do governo da Rússia, que inclusive irá mudar de nome, tá certo? Se chamando URSS, tá certo? União das Repúblicas Socialistas. A Rússia vai passar a se tornar um país socialista, com os bolcheviques no poder, vai sair da Primeira Guerra Mundial, vai ser uma das primeiras atitudes que o Lenin vai tomar à frente agora dessa Rússia bolchevista e socialista, vai separar o Estado da Igreja, de acordo com as ideologias socialistas, estatizar as principais empresas russas, indústrias russas, e também realizar uma reforma agrária na Rússia. Mencheviques, empresários liberais, não vão aceitar esse governo bolchevique que vai estatizar, ou seja, estatizar é tirar as empresas e as indústrias da mão dos empresários e passar para o controle do Estado, ou seja, do partido que está no poder da Rússia, que é o partido bolchevique. Eles não vão aceitar isso, vão ainda, com apoio de seguidores do Nicolau II, montar um pequeno exército que será conhecido como Exército Branco,
e que vai se opor ao Exército Vermelho, que é o exército do Partido Bolchevique, que se encontra suas bases ali no Soviético. Então vai ter uma guerra civil na Rússia depois de 1917, onde está de um lado o Partido, né, Bolchevique, com o seu Exército Vermelho, eu até estou de vermelho aqui, tá? Tô brincando, é só uma ilustração na matéria. E do outro lado o Exército Branco, com representantes do Partido Menchevique, liberais, também seguidores do czar Nicolau II, ou seja, todos os opositores do governo bolchevique vão se reunir contra os bolcheviques. E na próxima aula a gente vê os resultados dessa guerra. Um beijo.